Apresentação: Luciana Penha e Letícia Tristão. Agora são 3 horas e 6 minutos. 4 meses após a promulgação da reforma tributária, o governo federal enviou esta semana para o Congresso o primeiro projeto de lei complementar com a regulamentação dos tributos sobre o consumo. Vamos falar mais sobre este assunto agora com o advogado especialista em direito tributário e conselheiro do Conselho do Contribuinte de Maringá, Wesley Vieira, que está com a gente aqui no estúdio. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui na CBN. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da CBN. E, bom, para a gente começar a entrevista, o que diz esse primeiro projeto de lei complementar? Olha só, Letícia, realmente tem muitas dúvidas ainda em relação, né, a esse projeto. Poxa, o projeto tinha sido aprovado no ano passado e agora estão aprovando, né, novamente algumas situações. Só para o ouvinte, o empresário, realmente entender do que se trata. Até então, tinha sido aprovada uma emenda à Constituição, né? Então, pode-se dizer de forma geral que foi aprovado ali o arcabouço, a estrutura, né? E agora está vindo ali, vamos dizer assim, as paredes, a pintura, né? Agora está vindo a regulamentação. E foi dado um prazo na emenda constitucional, né, 45, depois a 132, que gerou aí a reforma tributária, e foi dado um prazo de 180 dias. Tinha alguns outros prazos em relação ao imposto sobre a renda, ao patrimônio também, mas houve ali alguns acordos internos, e esse prazo do consumo havia uma pressão sobre o governo para a apresentação desse projeto de lei. Então é isso que o governo fez, dia 24 último, no qual apresentou um projeto de lei para regulamentar inicialmente o imposto sobre consumo, que hoje representa aí a maior fatia da arrecadação nacional. Uhum. E quantos projetos devem ser enviados ao Congresso? Olha só, isso aí é uma crítica também que existe em relação a esses projetos. Por quê? O ideal, né, ao nosso ver, aos juristas, ao ver aí de vários advogados desse âmbito tributário, era que isso tudo fosse discutido de uma forma conjunta, né? Existe uma discussão muito grande que no Brasil o imposto sobre consumo é o maior, e tem aquela discussão que aquela pessoa que ganha menos, né, ganha ali 1, 2, até 3 salários mínimos, em regra ela consome o salário inteiro. Ou seja, é a pessoa que é mais penalizada sobre o imposto sobre consumo. Então, essa era a ideia de discutir algo junto para que fosse diminuído o imposto sobre consumo e sim haver aí uma forma de amenizar o imposto sobre consumo e talvez discutir a renda, discutir o patrimônio, entre outras possibilidades. Só que o que aconteceu? Apresentaram apenas sobre o consumo, que é o mais relevante para a arrecadação. Aí ali, provavelmente, os interesses, né, dos parlamentares era realmente que este fosse feito ainda esse semestre, né, esse primeiro semestre de 2024. Uhum. Terão mais projetos? É o maior, como eu falei, ele representa ali grande parte da arrecadação. E é o mais complexo, sim, porque tem muitas discussões, né? Por exemplo, algumas discussões que já estão gerando ali. Existe a bancada, por exemplo, ali a bancada do empreendedorismo, que está discutindo muito em relação aos alíquotas, estão muito alto, isso, aquilo outro. Aí depois tem a bancada da bala, por exemplo, que está discutindo e que não houve nenhum tipo de apresentação desse projeto, por exemplo, um aumento, algo no sentido dos impostos sobre armamento, munições, etc. Então, esses jogos parlamentares que a gente sabe que existem, esses interesses de bancadas, provavelmente vão pesar muito nessas aprovações sobre o imposto de consumo. Uhum. E, bom, o senhor até falou do prazo de 180 dias, né? Até quando esses projetos podem ser enviados? Como está funcionando essa questão dos prazos? Perfeito. Quando foi aprovada a emenda, né, em dezembro do ano passado, existe um prazo, né, máximo aí definido, que era 180 dias para essa questão do imposto de consumo. Existia também um prazo de 90 dias para o imposto sobre o patrimônio, no qual houve um acordo ali, até porque a emenda, ao mesmo tempo que ela incluía um prazo de finalização, não houve um dispositivo que colocasse qualquer tipo de sanção. Então, o que vai acontecer se não apresentar? Então, na verdade, ficou ali para um acordo entre as casas, né? E foi o que aconteceu. Então, não respeitaram esse de 90 dias, ficou para o segundo semestre.
Tem ainda o imposto sobre a renda, que é uma segunda fase, mas o governo já sinalizou, apresentou agora esse projeto sobre o consumo. A próxima fase seria um projeto mais de regras processuais, administrativas e judiciais. Também a ideia é modificar, até porque a base de tributação vai modificar, então também tem que mudar a lei de processo tributário. E daí, num terceiro momento, aí sim, discutir o patrimônio e a renda, que tudo isso iríamos ver ainda em 2024. O que todos falam, né, inclusive em Brasília, é o quê? 2024, eleições municipais no segundo semestre, o Congresso para e não tem muita perspectiva de se votar esses demais projetos ainda este ano, né? E nós temos uma segunda situação, que a emenda constitucional também prevê. 2026 tem que estar tudo regulamentar para que em 2027 já inicie a cobrança da forma ainda tímida, mas já inicia a cobrança da reforma tributária para as empresas. Então, em 2027, daqui, podemos dizer, pouco tempo, né, já inicia a cobrança no novo formato, pelo menos de uma parte pequena ainda, para isso ir aumentando gradativamente. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Quando que a implementação da reforma ia de fato acontecer e impactar diretamente no contribuinte, né? Se começar a sentir isso. Isso, em 2027 o contribuinte já vai sentir, a priori 1% apenas, e daí, a partir de 2028 e seguintes, aí sim, o contribuinte vai sentir de verdade essas alterações, né? As alterações têm, assim, um término ali, pelo menos a parte inicial, em 2033. Realmente é um prazo longo, e até lá tem muita coisa a ser discutida, eventuais variações, eventuais questões judiciais que com certeza vão haver aí várias judicializações acerca de partes da reforma, né, como é comum no Brasil, e provavelmente isso também vai moldando a reforma até 2033. A ideia é que em 2033 ela esteja pronta e acabada e que se possa aí extinguir de fato ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, que são aqueles tributos que estão sendo alterados agora pela CBS e pelo IBS. O senhor falou dentro disso, né? Que o senhor falou que 1% vai começar a sentir. Como que vai ser essa escalada? Olha só, vai começar com 1%, porque o governo ele quer sentir como que vai ser essa arrecadação. A ideia é que esse 1% sirva mais de estatística para um futuro do que algo arrecadatório. Tanto é que vai ser opcional. O contribuinte ele não precisa necessariamente recolher esse 1%, pelo menos é o que está no projeto, a priori, e ele pode, daí, a partir desse 1%, ele vai ter que, mesmo que ele não recolha, ele vai ter que declarar tudo isso, como se recolher se fosse, para que o governo tenha essa estatística. Aí sim, em 2028, essas alíquotas vão aumentando, 29, 30, e daí serão 5 anos, até 33, para que 6 anos, né, até 33, para que daí de fato serão balizadas essas alíquotas, essas bases, enfim, para que se passe a régua realmente. E tem algo interessante também, que nesse final, né, nesse final da reforma, a gente tem ali uma possibilidade de analisar. Bom, aumentou a tributação efetiva sobre a arrecadação ou não? E daí eles vão tentar diminuir se a tributação com essa nova pintura, que realmente houve muita mudança, isso aí aumentou muito a arrecadação ou diminuiu. Então essa balização também vai ser muito levada em conta nesses anos de transição, né, até 2033. E dentro disso, quem fará parte desse 1%? Pois é, né? E essa é uma dúvida muito grande, porque, na verdade, o 1% vai abranger todas as empresas. Quem não vai estar abrangido inicialmente são as empresas do Simples e os MEIs, né? Ainda também não foi colocado ou explicado pelo governo federal e também no projeto de lei como funcionaria o Simples e os MEIs em relação a essas empresas. Contudo, esse primeiro projeto trouxe aí assim, olha, as empresas que não são do Simples e não são MEIs vão ter que iniciar com esse 1%, ou seja, todas as outras, todas as empresas do lucro presumido, todas as empresas do lucro real, obrigatoriamente terão
que, como eu falei, em 2027 não vai ser obrigatório esse 1%, contudo, vai ter que fazer uma obrigação acessória informando como se recolhesse fosse, contudo, não vai precisar recolher esse 1%. Ah, mas eu não vou recolher. Não, quem recolher pode abater dos impostos tradicionais ainda. Não está regulamentado, mas isso é o que foi caracterizado. E essa primeira etapa, né, que começa daí 27, trouxe algumas situações onde nós vamos conseguir entender, por exemplo, tem 5 grandes situações ali que trouxe essa reforma do consumo. Por exemplo, cesta básica, cashback, imposto do pecado, ou imposto seletivo, que alguns chamam, né? E também algumas tributações específicas para alguns ramos. Então, isso daí é o que nós vamos começar a entender numericamente com esse 1%. Como vai ser obrigatório, o governo vai ter em mãos, mesmo que não recolham, mas vai ter em mãos exatamente como seria esse 1%. Obviamente, depois eles vão fazer os cálculos, como se fosse 26,5%, como que seria isso. E aí, dentro disso, né, cashback, cesta básica, ainda está gerando bastante dúvida. O que a gente pode explicar para o nosso ouvinte na prática? Está gerando muita dúvida, Letícia. Olha só. Primeiro, quando a gente fala de 26,5%, né, isso é uma ótima notícia. Muitos falam, mas ainda está alto. Por que eu falo ótima notícia? Inicialmente, havia uma sinalização que o imposto seria 27,5%. Esse imposto, essa alíquota, né, geral sobre o consumo. O que aconteceria se isso fosse realmente lançado 27,5%? Nós seríamos o país que estaria em primeiro lugar de imposto sobre o consumo do mundo. Olha a parte boa, 26,5%, nós ficamos em segundo. A Hungria é 27,5% e nós ficamos com 26,5%. Então, não ficamos aí em primeiro em carga sobre o consumo, né? Então, não deixa de ser uma boa notícia. Contudo, existem muitas preocupações, sim. Cesta básica, né? Então, quando a gente fala cesta básica, a primeira ideia que vem é realmente aquelas pessoas que mais precisam ali da cesta básica e não tem o porquê eles pagarem sobre o consumo, e como eu já falei, em regra eles consomem todo o salário, eles vão ter uma carga tributária de 26,5% só sobre o consumo, fora os outros tributos, PTU, enfim, todos os outros tributos que essas pessoas pagam. Então você já consome um pouco do salário dele, quase 30%. Então, o governo ele veio com essa ideia, olha, quem ganha, quem está lá inscrito no cadastro único, tem, né, enfim, os auxílios federais, poderiam ter acesso à diminuição desses valores. Tá? Aí, o que acontece? Essa diminuição, existe uma variação muito grande. Por quê? Se eu estou falando que são para pessoas que, nas famílias que recebem até meio salário mínimo, que é o projeto do governo federal, por cabeça ou per capita, né, na família, que é aquelas pessoas que ganham ali um salário mínimo, R$ 1.400, e consomem o salário todo. Será que seria justo eles pagarem 26,5%? Porque nesse projeto eles não teriam direito, só tem direito quem tem renda de meio salário mínimo. Então eles teriam uma alíquota em cima do consumo de 26,5%, quase 30% da renda ali comprometida com imposto. E isso está gerando muita discussão, está gerando muita discussão, porque realmente ampliaria muito, e como a gente fala que isso pode atingir diretamente a arrecadação, então está tendo muita discussão em relação a isso. Outra coisa que está tendo muita discussão em relação à cesta básica são em relação aos produtos. Muitos parlamentares querem que seja colocado todos os produtos de consumo, como eu posso dizer, de alimentos como um todo, né? E já tem outras pessoas que falam, olha, hoje nós temos 750 produtos na cesta básica, dentre eles, aí vem as críticas, salmão, tem alguns produtos que, em regra, essa população baixa não consome. Então, como que nós teríamos ali uma redução dessas alíquotas ou algumas isenções, sendo que... Então, a ideia é diminuir essa quantidade de produtos. Isso está gerando muita discussão também. Uma outra coisa que gera muita discussão é o imposto sobre o pecado que eles falam, né? Ou o imposto seletivo. Esse imposto é justamente aquele imposto sobre aqueles produtos que podem gerar algum tipo de algo prejudicial ao ser humano. Álcool, cigarro, enfim, entre outros produtos. E, como eu falei,
Isso está tendo uma discussão muito grande. Vem aqueles parlamentares, com razão, dizem: olha, nós temos um contrabando imenso de cigarros no Brasil, isso é no Brasil inteiro. E o porquê? Porque o imposto é muito alto, o produto fica muito caro e compensa trazer do Paraguai e de outros países. Não deixa de estar errado, mas será que isso resolveria? Então, isso é uma discussão em relação a cigarro, bebidas. Tem uma discussão muito grande, principalmente das grandes cervejarias, por quê? Eles querem graduar o imposto de acordo com o teor alcoólico. Então, quanto mais teor alcoólico, mais imposto. Já o governo federal lançou uma alíquota única, falou: vai ter um valor maior, mas não vai ser gradativo de acordo com a graduação alcoólica. Então, são essas discussões que a gente está vendo aí, que no dia a dia realmente ainda vai ter muita coisa. E só para exemplificar, esse projeto enviado pelo governo já teve mais 2 projetos que foram enviados de forma paralela. Um pela bancada do empreendedorismo e o outro pela bancada da agroindústria, principalmente relacionados aos produtos ali, agroindustriais, enfim. Então, nós temos muita discussão ainda pela frente sobre esses detalhes aí da Como vai reforma. funcionar, né? De como na prática vai ficar. Exato. Então a gente segue acompanhando. Dr. Wesley, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes e a você, Letícia. Nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário, conselheiro do Conselho do Contribuinte de Maringá, Wesley Vieira, que nos falou sobre a reforma tributária. Agora